Olá, eu sou o Kleber Barros da Geonext e eu vou apresentar para vocês a nossa ferramenta de documentação de fibra ótica e também um pouco da nossa empresa, da Geonext, o que a gente faz, quais são os nossos produtos. Aqui nós temos um pouco do que é a Geonext. A gente desenvolve soluções para mapeamento. Então aqui nós temos, por exemplo, o nosso software que foi desenvolvido para uma prefeitura, onde é feito o cadastro de toda a rede de saneamento da cidade. A posição das tubulações, onde estão as ligações dos clientes, redes de água e esgoto. Desse outro lado, a gente tem um sistema que foi feito para mapeamento de IPTU. Nesse mapa estão todos os imóveis, as residências, todas as construções, e aqui a gente tem a total de área construída para a prefeitura fazer uma fiscalização do que está sendo construído na cidade e atualização do cadastro de IPTU. A gente trabalhou também com produtos para iluminação pública, onde é feito atendimento dos cidadãos reclamando de pontos de iluminação pública, o cadastro dessa rede também de iluminação pública, que é feito inclusive com esse outro software. A gente produz um sistema em que é possível vincular fotos do que é feito em campo com as coordenadas dos pontos lá no mapa. Então eu digo que é praticamente um Facebook de cada poste. Uma linha de produtos que nós desenvolvemos também é feita para coletores de dados, dispositivos mobile, Windows Mobile. Eles levam também uma interface gráfica e tem um mapa, um mini CAD, para se trabalhar no campo. Aqui nós temos alguns dos principais clientes que a Geonext já prestou serviço, alguns ainda estão trabalhando conosco. A gente já trabalhou na grande maioria das vezes aqui, como se pode perceber, para concessionárias de energia elétrica e empresas que prestam serviços para esse tipo de concessionário. Eu tenho orgulho de dizer que nós já documentamos ao redor aí do Brasil cerca de 7 milhões de postes com o nosso sistema, tanto da Energisa, da C3E, CE, da Ceutins. Essa empresa também, que é uma empresa argentina, também usou as nossas soluções. A Medral é uma empresa que até hoje utiliza nossas soluções para atender a documentação de iluminação pública da cidade de São Paulo. Então, o primeiro passo para poder utilizar o sistema é fazer o download e a instalação na sua máquina. Há duas maneiras de fazer o download. Nós temos aqui o site smartfibra.com.br, que é um site dedicado para esse sistema, que mostra aqui algumas das principais características do software, como que você pode utilizar as ferramentas que tem nele, né? Quais são as ferramentas que estão aqui no software. Na aba Preço, além de mostrar a tabela de como que é possível adquirir o sistema, tem aqui a aba que você pode baixar a versão completa do sistema. Ela é a mesma versão que a versão completa, porém ela tem uma duração aí, a primeira licença que é instalada nessa versão, tem uma duração de 30 dias como demonstração. Então nessa versão você pode instalar, você pode testar as ferramentas para depois adquirir o sistema. A outra opção é através do site da nossa empresa, da Geonext. Aqui em Soluções tem documentação de fibra ótica, que é um espelho do site de Smart Fibra, que também tem a opção aqui de demonstração para você baixar o sistema. Então, o Smart Fibra foi criado a partir da necessidade de uma grande empresa em São Paulo, na região de Campinas, que eles tinham uma necessidade. Eles já tinham um software antigo, que era também uma plataforma CAD, como esse nosso, porém não tinha como visualizar o mapa do Google de fundo. E também era bem mais simples, bem mais travado o sistema. Então, eles contrataram a Geonext para poder fazer uma consultoria, desenvolver uma solução em que atendesse essas necessidades de ter o Google de fundo, de ter algumas ferramentas como, por exemplo, localização de falhas, calcular a rota entre dois pontos e documentar todos os itens da rede. Outra necessidade era que eles conseguissem importar os projetos que eram feitos no AutoCAD, exportar para Google KMZ, Google Earth, importar itens do ArcGIS e também as coordenadas do TrackMaker, que é através de GPS em que eles coletavam pontos de campo. Então tudo isso foi acrescentado nessa ferramenta, inclusive é uma melhoria que nós acrescentamos, que é um diferencial em relação às outras ferramentas do mercado. Você não acha, por exemplo, em outras ferramentas, importação e exportação para AutoCAD, ou importar ou exportar para o Google. Geralmente são bem mais travadas, e no nosso caso a gente acrescentou essas ferramentas para facilitar para o usuário.
Então vamos fazer a instalação. Eu vou baixar aqui a ferramenta, a gente vai instalar nessa máquina. Se você clicar aqui nesse link de download, ele vai pedir para salvar o arquivo na sua máquina. Eu já tenho uma versão salva aqui. Ele vai baixar esse primeiro arquivo, que é o setup do Smart Fibra. Uma vez que o cliente adquire o sistema, a gente manda um outro link com esse, que é o update, que ele faz com que seja uma versão oficial. Então essa primeira aqui vai instalar o banco de dados Postgres e vai instalar também as ferramentas do sistema Smart Fibra. Então vamos dar uma olhadinha nas telas de instalação. Ele vai pedir, é claro, para você confirmar aqui, aceitar o acordo de licença do software. E tem aqui as opções de instalação. A instalação completa, que se você está fazendo pela primeira vez a instalação, é essa opção que você vai escolher. Uma atualização, caso a gente mande para você uma versão de atualização do sistema. Aqui são só os dados do servidor, ou seja, ele somente vai instalar o Postgres e o PostGIS, que são as bases de dados que o sistema usa para poder armazenar. Tudo que é documentado na rede é armazenado no banco de dados Postgres, que tem a extensão PostGIS. Como eu já tenho aqui, seria a versão atualização do sistema, né? Uma vez que você escolhe essa primeira opção, digamos que você já tenha o Postgres na sua máquina. Ele vai te pedir, na próxima tela, qual é o nome de usuário e a senha e a porta que está a sua instalação aí. Se você não tem a instalação ainda do Postgres, esses dados aqui vão ser usados para se criar uma instalação nova do zero. Ele vai criar o banco de dados e vai criar um banco de dados inicial, chamado GeoFibra, que é onde vai ser armazenado todas as informações do cadastro da sua rede. Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho ele na minha máquina, mas os passos de instalação são esses. É basicamente selecionar o que quer e ir em próximo até a completar aí a instalação do sistema. Então, uma vez feita a instalação, o sistema vai disponibilizar para você na sua área de trabalho esse ícone, que é o ícone de acesso do Smart Fibra. Também vai ser disponibilizado aqui no menu Iniciar, na pasta GeoNext, o ícone para acessar o sistema e também, caso necessário, desinstalar. Então vamos dar uma olhada na primeira tela. Assim que a gente entra no sistema, ele tem uma tela de login. Não é necessário senha para acessar o sistema. A única coisa que é necessário é que o seu usuário do Windows seja registrado no sistema. Então, a primeira vez que você acessa o sistema, ele cria para você um usuário no sistema usando o seu nome de usuário do Windows. Aqui, você pode escolher o projeto em que você vai trabalhar. Nós falamos que ele cria o projeto GeoFibra, que é o primeiro banco de dados. Mas você pode, caso você ache necessário, criar outros projetos. Eu costumo criar um projeto para cada cidade ou um projeto para cada cliente. Então, se a sua empresa tem várias cidades e você quiser dividir a rede que é documentada de cada cidade, você pode criar vários projetos, um com cada nome de cidade. Eu sugiro colocar todos os projetos na mesma cidade, na empresa, porque fica mais fácil quando você quer, por exemplo, interligar a rede de uma cidade com outra, elas estão todas já na mesma cidade. Então aqui, por exemplo, nós temos a Desktop, a Cidade Bela Vista, vários outros projetos que foram acrescentados. Como é que se faz isso? Nesse botão, a gente tem acesso à tela de projetos, de criar projetos. Hoje, o nosso servidor está basicamente no Postgres. A gente trabalha somente com Postgres. Mas qualquer sistema que tem uma extensão GIS, como o Oracle, como o SQL Server, que também tem uma extensão GIS, no Postgres é o PostGIS. Esses outros também têm extensão GIS. O MySQL também agora já tem extensão GIS. A gente pode usar. Se a empresa já trabalha com esses outros bancos de dados, a gente pode customizar uma versão para trabalhar com eles. Aqui é onde eu vou criar projetos. Eu vou dar um nome para o projeto e vou dizer lá a minha senha de acesso, onde que está o servidor, a porta que está o Postgres instalado, o nome do banco de dados que eu quero criar, usuário e senha desse banco de dados que vai ser usado para acessar o sistema. E aí um detalhe, como o sistema foi feito para trabalhar em rede, aqui, se ele está localhost, é porque ele vai colocar na minha própria máquina. A primeira instalação do nosso sistema, do Smart Fibra, ele instala o Postgres na sua máquina. Mas como você viu lá no instalador, tem a opção de instalar somente o servidor.
Então você pode instalar, por exemplo, um servidor na rede, instalar somente o Postgres lá, e aqui eu coloco qual é o IP do servidor. Vou colocar, por exemplo, 92.168.0.105, digamos que esse seja o meu servidor. Então todos os usuários que forem na rede trabalhar com o sistema podem direcionar tudo para esse mesmo IP. Então várias pessoas vão ter acesso à mesma base de dados, ao mesmo cadastro e vão compartilhar esses dados. A primeira vez que eu acessar o sistema, vai aparecer a telinha de ativação de usuário do sistema. Cada usuário dos nossos softwares, independente de qual software, ele precisa ter uma licença. É por usuário e não por empresa. Então nesse caso aqui, ele pega o nome do usuário do Windows e vai pedir que você preencha os dados da empresa para onde vai ser acreditada essa licença. É muito importante digitar todos os dados aqui de maneira bem precisa, bem correta, porque é baseado nesses itens, nome de usuário, CNPJ, a empresa, a cidade, a data que foi instalado o sistema, que a gente vai gerar uma licença para cada usuário. E essa licença, como eu disse, é por usuário, não por empresa. Esses dados aqui, à medida que o primeiro usuário preencher, os próximos não precisa preencher mais. Então, tem que preencher esses dados para depois clicar aqui em solicitar licença online. Nós vamos fazer aqui um exemplo. Uma vez que eu preenchi aqui os dados da empresa, só depois de preencher os dados da empresa, eu posso vir aqui e clicar em solicitar licença online. O sistema vai usar essas informações para criar a primeira licença. Ela tem uma validade de 30 dias, ela é criada automaticamente, não tem interferência nossa, mas vai durar apenas 30 dias. As próximas licenças serão liberadas à medida que a gente negociar a licença do sistema ou o pagamento de mensalidade. Então vamos clicar aqui para ver como é que isso funciona. Ele aparece aqui a sua licença, qual que vai ser a licença usada para esse usuário. Esse dado vai ser preenchido automaticamente e ele vai registrar o sistema. Ele preencheu aqui já automático e vai registrar o sistema. Então a gente já pode agora começar a usar o Smart Fibra, já que a gente está registrado. Notem que essa primeira licença é 30 dias. Então é muito importante a gente preencher corretamente os dados ali, porque caso venha adquirir o sistema, é através daqueles dados que a gente vai liberar as próximas licenças. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, quando eu tenho uma rede já documentada. Aqui eu tenho esse cliente que tem nada menos do que 2.000 quilômetros de rede já documentados no nosso sistema, que é a primeira empresa que trabalhou com a gente. Então eu vou colocar para carregar a rede dele, e isso vai carregar aqui em tempo real, para vocês terem uma ideia da velocidade que o sistema carrega 2.000 quilômetros de rede. Acho que tem, se não me engano, 70 e poucos mil clientes nessa rede, e ele já está redesenhando, ele já carregou tudo e já está redesenhando. Então essa é a rede. Se eu colocar o Google de fundo aqui, que era um dos pedidos na criação do sistema, vocês vão ver que ele abrange várias cidades. A primeira vez que a gente clica ali, ele demora um pouquinho, porque ele está criando uma imagem, mas agora vai ficar mais rápido, né? Então a gente tem nessa rede aqui a região de Campinas, Hortolândia, tem Americana, tá uma rede bem grande. Daqui a pouco a gente vai ver cada detalhe desses botões, de como é que funciona isso, mas essa primeira tela é para ter uma noção de como é que o sistema está rápido. Foi feito para ser bem rápido. Então vamos demonstrar aqui como é que a gente faz para começar do zero. Eu vou sair dessa tela, nós vamos entrar de novo. Eu criei já aqui um banco de dados chamado Goval, que é Governador Valadares, que é a cidade que eu estou atualmente. Está no meu próprio computador, localhost, e aqui está o usuário e senha para acessar. Então essa pasta, esse projeto Goval, ele vai estar vazio. Quando eu entro aqui, está uma tela vazia. Como é que eu começo? Qual é o primeiro passo para a gente começar a documentar a rede no sistema? Primeiro eu tenho que localizar a cidade. Eu posso vir aqui e já ativar o Google e ele vai carregar o mundo inteiro. Isso aqui é uma imagem do Google do mundo inteiro. Eu posso, assim como se eu estivesse acessando o Google Maps, com a roda do mouse, girar para frente, ele vai aproximando o mapa e vai melhorando a qualidade à medida que a gente aproxima. Ou eu posso girar para trás e ele vai afastando. Mas uma maneira mais fácil é eu vir aqui e localizar o endereço.
Então vamos tentar localizar Valadares. Localizou, Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. Essa ferramenta aqui, ela utiliza o Google Geocode para poder baixar o endereço, a latitude e longitude de qualquer coisa que eu colocar aqui. Então não precisa ser uma cidade, pode ser o nome de uma empresa, como por exemplo aqui supermercado, atacadão. Pode ser coordenadas, se eu souber a coordenada que eu quero ir, eu posso colocar aqui. Só que eu tenho um detalhe, essa ferramenta do Google, ela tem um limite de utilização de 2.500 solicitações por dia, no modo gratuito. Então a gente vai ver uma maneira de aumentar isso lá depois. Esses 2.500 solicitações, hoje está sendo compartilhado por todos os usuários do sistema. Então pode acontecer de eu clicar aqui, pedir alguma solicitação e o Google negar. Ó, vai aparecer essa mensagem aqui. Por quê? Além das 2.500 solicitações por dia, eu tenho um número máximo de solicitações por segundo. Então pode ser que o Google negue. É só tentar de novo, que ele vai tentar e vai autorizar. Porque talvez outra pessoa está tentando fazer a pesquisa no mesmo instante. Tem uma outra maneira da gente diminuir essa concorrência entre usuários, que é cada usuário tendo a sua própria senha do Google para fazer essa pesquisa. A gente vai ver como é que faz isso aqui na aba Configurações logo depois. Então vamos dar um zoom até o endereço Governador Valadares. O sistema vai me levar até lá. Está aqui a nossa cidade, gigantesca cidade do interior de Minas, tem um shopping aqui, tem estrada férrea. Então aqui a gente tem a área de trabalho do sistema para começar a documentar a nossa rede. Se eu clicar com o botão do meio do mouse, a mesma roda que aproxima e afasta, se eu clicar e segurar, o sistema disponibiliza a ferramenta de pan. Então eu seguro e vou arrastando para onde eu quero trabalhar. Então, eu posso assim localizar a área que eu vou trabalhar e começar a documentar a minha rede ali. Aqui está a avenida, aqui tem as árvores. Eu posso trabalhar tanto nessa vista de documentação com satélite, ou posso escolher aqui, por exemplo, a opção normal, que vai ser só endereço. Ele vai me baixar a imagem do Google de endereços, não tem imagem de satélite. Ou ainda a opção híbrido, que vai ser uma mistura de satélite com endereços. Isso tanto serve para o Google, como o Microsoft Bing, como o Mapbox. Todas as ferramentas todas essas imagens que a gente acessa aqui estão disponíveis na internet, ele busca na internet, são servidores de mapa. Eu posso escolher, por exemplo, o Bing, ele vai baixar as imagens do Bing para poder mostrar aqui. Então nesse ponto é importante a gente observar o seguinte, o sistema ele solicita para o Google ou para o Bing a imagem dessa área que eu estou aqui baseado nessas coordenadas, latitude e longitude. Uma vez que o Google ou o Bing disponibilizou a imagem, o Smart Fibra faz o seguinte, ele vai e salva essa imagem aqui na minha máquina. Então eu tenho uma pasta, vamos ver aqui no Smart Fibra primeiro, em configurações, dados da empresa, aqui embaixo eu tenho onde que vai ser salvo o cache de imagens. Por que isso? Porque eu não preciso, toda vez que eu acessar o mapa de imagens, eu não preciso ir lá no Google baixar essa imagem de novo. Ele gera um cache local, que no meu caso está aqui imagens, a opção onde que está é Google, e aqui dentro vai ter as imagens que ele foi lá baixar no Google. São os que a gente chama de tiles, são tijolinhos, como se fosse uma cerâmica, que ele coloca um do lado do outro para poder formar essa imagem de fundo aqui do Google. Isso fica salvo na minha máquina toda vez que eu acesso o mapa do Google, ou do Bing, ou do Mapbox aqui. Então vamos conhecer agora um pouco mais de perto a interface do sistema. Essa é a tela principal. Essa tela foi desenvolvida para ser muito próxima do que as pessoas já estão acostumadas a usar. É uma mistura de Microsoft Office com AutoCAD e com Google. Então você tem aqui itens que as pessoas já estão acostumadas a usar no seu dia a dia. Por exemplo, ele foi feito para ser um CAD. Então, tudo que você tem no AutoCAD, você vai ter aqui. Você tem aqui uma barra de comandos, onde você pode digitar os comandos, se não quiser clicar nos botões. Você tem aqui os itens do AutoCAD, por exemplo, inserir linha, é exatamente igual como funciona no AutoCAD.
Polilinha também é igual. Blocos, imagem, tudo isso aqui é muito parecido com o AutoCAD. Você seleciona exatamente como o AutoCAD, tem as grips para você movimentar. Então, a gente não usa esses itens, que são entidades básicas, como linha e polilinha. O que foi feito no sistema é que essas linhas elas passam a representar algum item de fibra ótica. Então, por exemplo, um bloco de poste, ele vai representar um poste. Um ponto vai representar um ponto que vai ser usado para cadastrar a rede de fibra ótica. Então, os itens de fibra ótica estão aqui, na aba Fibra Ótica. Você tem a opção de criar pontos, locar pontos, que ele vai locar a partir de um ponto que você conhece, você diz a distância e o ângulo, ele vai criar novos pontos. Cabo de fibra ótica. Aqui tem todas as opções para inserir caixa de ferramentas, terminais e terminações DIOs. Tem a ferramenta de percorrer cabo, a gente vai falar mais tarde sobre ela. Melhor rota. Você pode cadastrar todos os clientes, caso você deseje cadastrar os clientes da sua base de dados. Alguns de nossos clientes eles têm preferido não cadastrar, porque são uma base muito grande de clientes, 70, 80 mil, e que é muito dinâmico. Às vezes as pessoas mudam de endereço, clientes se conectam todo dia, tem clientes novos, clientes que saem da rede, né? Aqui tem as opções de você converter itens que você importa para a área gráfica em itens de fibra ótica. Por exemplo, essa ferramenta aqui a gente vai usar quando importar pontos do KMZ. A gente pode converter esses pontos aqui em nós que serão usados para documentar a fibra ótica. Ou pode converter linhas do KMZ, polilinhas que vêm do KMZ, em cabos. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui nas configurações. Aqui a gente disponibiliza ferramentas para que cada empresa possa customizar o sistema de acordo com o seu próprio gosto. Nós temos os padrões de cores. Ele já vai para você com alguns dos principais cabos que existem no mercado. E você já vai poder customizar esses cabos. Vamos abrir, por exemplo, aqui o cabo Furukawa de 48, a opção de cores das fibras. Se eu der 2 cliques, a opção de cores das fibras desse cabo é nessa sequência. A opção de cores desse cabo dos tubetes já são só 4 cores. Verde, amarelo e 2 brancas. Então, se eu tiver algum cabo novo que não exista aqui no sistema, eu posso vir aqui em novo e criar esse cabo. Eu dou um nome para ele e vou adicionando as cores aqui, escolhendo as cores para esse cabo. Então, a gente pode customizar o sistema assim, com o padrão de cores de coisas novas, cabos novos que sejam adicionados no mercado. Aqui está os tipos de cabo. Então eu tenho o fabricante, o nome comercial do cabo. Eu posso também customizar qual é a cor que esse cabo vai aparecer no meu desenho aqui na área gráfica, caso eu selecione a opção de mostrar o cabo com essas cores. E aqui também tem a quantidade de fibras de tubetes. Eu selecionando esse cabo aqui, quando eu vou criar esse cabo, eu posso dizer que eu vou usar esse padrão de cores nos tubetes, porque ele é um cabo de 12 fibras, e esse padrão de cores nas fibras. Logo mais a gente vai ver, no cadastro de cabos, ele aparece cortado o cabo, a vista do cabo cortado. Então vai aparecer essas cores que foram criadas no padrão de cores aqui. Outra opção é a gente cadastrar os tipos de locais especiais. Você pode criar um ponto em um local especial e dizer o que é aquilo. Pode ser câmera, cliente, dar o nome para o cliente lá. Todos esses locais especiais que você cadastra, é fácil a gente localizar depois aqui nessa ferramenta localizar. Eu quero localizar qualquer item na base inteira, então eu digito aqui o nome e ele vai aparecer. Como a gente não tem nada nesse banco, não adianta digitar porque não vai aparecer nada. A gente vai abrir daqui a pouco um banco já com mais dados e vamos ver essa ferramenta funcionando. Aqui voltando para a ferramenta, aliás, para configurações, tipos de proprietário. Eu posso dizer o dono daquele poste que está lá, se ele é homologado. Aqui tem uma lista básica, mas a gente pode ir acrescentando novos donos e ir customizando isso para depois emitir relatórios do que está homologado e o que não está. Como eu disse, ele é um sistema muito parecido com o CAD, então aqui você configura também as preferências da área gráfica, exatamente como no CAD, como que vai ser
desenhada a área gráfica, né? Aqui nós temos a opção de gestão de usuários. Todo cliente, toda máquina que se conecta no mesmo banco de dados que eu estou conectado, vai aparecer aqui o IP dessa máquina que conectou naquele banco. E também a licença atual dessa pessoa que está nesse banco. Então, se eu sou administrador do sistema, eu posso vir aqui e pedir para atualizar as licenças, que como o sistema é mensal, uma vez por mês eu tenho que atualizar essas licenças aqui de toda a minha base de dados. Então aqui ele já está, eu cliquei no atualizar licenças, ele apareceu licenças atualizadas. Ele baixou do nosso site, servidor de licenças, as licenças para cada usuário. Aqui estão os dados da empresa, que como a gente mostrou, é aqui que você determina onde vai ser salvo as imagens do Google. Essa é a chave que a GeoNext usa para baixar as imagens do Google. Você pode entrar lá no site do Google e criar uma chave só da sua empresa. E coloca a sua chave aqui. Então você não vai concorrer com mais ninguém usando a mesma chave e não vai ter aquele problema que nós vimos lá de ter que esperar para que, caso alguém esteja baixando alguma imagem, o sistema bloqueia. Vamos dar uma olhada agora nas ferramentas que foram construídas aqui no sistema. A gente pode, para começar a documentar a nossa rede, caso eu já tenha uma documentação prévia e ela esteja, por exemplo, em AutoCAD, em Google Earth ou no ArcGIS, eu consigo importar isso aqui para o sistema. Ele vai importar o shapefile ou KMZ do Google ou DWG para a minha área gráfica. Essa importação ele não vem como post, não vem como cabo. Vem somente as entidades do sistema. Então vai vir, por exemplo, linha, polilinha. Depois que eu importar para a minha área gráfica, é que eu vou vir fazer aqui no fibra ótica a conversão desses pontos que vieram do KMZ, por exemplo, ou das polilinhas, para entidades do Smart Fibra e salvar isso no meu banco de dados. Então vamos simular a documentação aqui de um pequeno trecho para a gente ver as ferramentas em funcionamento da documentação de fibra ótica. Eu vou lá habilitar o Google de fundo, que é para facilitar a minha visualização. Vou escolher um ponto da cidade em que eu queira trabalhar. Eu vou pegar um ponto aqui que talvez seja um bairro novo, ou alguma coisa que fique mais fácil de a gente trabalhar em cima dele, né? Para poder visualizar melhor. Então vamos dizer que a gente está criando uma documentação aqui, uma documentação de uma rede nessa área. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os pontos. Esses pontos a gente vai dizer depois o que eles são, mas eu tenho que saber onde nessa localização aqui está o POP, onde estão os postes, onde vão ser passados os cabos. Então vamos colocar os pontos. Eu posso vir criar pontos aqui. Aqui dá para ver que tem um poste. Aqui também dá para ver que tem um poste. Eu posso usar isso como referência e já criar um ponto aqui. Também criar um ponto aqui. Vamos dizer que essa aqui é a sede onde vai ficar o POP. Também posso criar um ponto aqui. Essa é a primeira ferramenta de criar pontos, né? Com o botão do meio eu posso mover o mapa. Mas eu posso usar isso aqui, por exemplo. Digamos que eu queira medir. Eu sei que desse ponto aqui, nesse sentido, eu tenho um poste a 32 metros. Ele vai lançar para mim, toda vez que eu der OK, ele vai lançar um ponto a 32 metros naquela direção. Então fica fácil de a gente fazer, né? Mas digamos que eu vou criar aqui então só os pontos para exemplificar. Vou criar os postes aqui, baseado na visualização que eu estou vendo. Então tá aqui, são pontos. Por enquanto eles não são nada mais do que isso, pontos. Aqui nesse ponto, eu vou colocar um ponto especial, um local especial. Eu vou dizer que esse ponto aqui é onde está o meu POP. Tipo de ponto é um POP. Eu escolho aqui os tipos de ponto dele. É um centro de transmissão. Posso colocar uma observação e salvar. Ele vai aparecer aqui que é a simbologia do POP. Lembra que a gente tem na ferramenta de configurações, tipos de locais especiais, eu posso vir aqui e especificar a cor que eu quero que apareça o centro de transmissão.
Ele está como cor 4, mas eu posso vir aqui e alterar isso, colocar por outra cor. Aí a partir desse ponto aqui eu começo a cadastrar os cabos, que é o segundo item. Depois de criar pontos, eu vou criar o cabo. Como é que se cria o cabo? É bem simples. O cabo vai partir desse ponto para este ponto, este, e vai chegar aqui. Com o botão do meio do mouse eu posso mover o mapa sem parar a criação de cabos. Vamos parar ele aqui, porque depois a gente vai fazer uma caixa de emendas para ligar essa área do lado de cá. Então com o botão direito, terminou de clicar nos mapas, eu vou dizer aqui que esse é o feeder. E vou dar um nome para esse cabo de feeder. E vou escolher que tipo de cabo que eu quero ali. Você vai trabalhar com os cabos que você tem aí na sua rede. Esse cabo aqui tem 6 tubetes, 12 fibras. Quer dizer que cada tubete vai ter 2 fibras. Eu tenho uns outros cabos aqui. Vamos citar, por exemplo, a gente pode colocar esse aqui que são 36 fibras em 6 tubetes. Eu vou incluir. Uma vez que eu incluir, ele já desenhou aqui no mapa. Esse cabo, ele já está cadastrado no meu banco de dados. Então, qualquer pessoa que tem acesso ao sistema, ele vai, quando ele abrir o sistema e vir aqui carregar mapa, vai aparecer esses pontos e esse cabo e esse ponto de distribuição aqui, o POP. Se eu der 2 cliques nesse cabo, ele vai me abrir o cadastro do cabo. Como é que funciona? É aquilo que eu digitei lá, o nome, o tipo de cabo que foi escolhido. Eu posso definir aqui que é um cabo aéreo, a função dele é o feeder. Aqui desse lado esquerdo da tela estão todos os tubetes que tem dentro desse cabo. Eu posso clicar no tubete. Dentro de cada tubete tem as fibras que estão dentro desse tubete. Ele tem 6 tubetes e 36 fibras. Então dentro de cada tubete tem 6 fibras. Eu também posso clicar em cada uma delas. Logo mais a gente vai ver como acender essas fibras. Vai aparecer aqui o nome de cada cliente que está vinculado a essa fibra. Note que eu cliquei na fibra verde, no tubete verde, aqui ficou verde. Eu cliquei no amarelo, aqui ficou amarelo. E assim por diante. Cada cor que eu tiver, eu posso ir clicando ali que vai aparecer desse lado, porque isso quer dizer que esse tubete é esse branco aqui. Esse verde é esse daqui. Então agora vamos lançar mais alguns cabos, alguns pontos para frente aqui, para a gente simular que nesse ponto aqui tem uma caixa de emenda, que a gente vai fazer uma derivação para cá, e a rede vai continuar. Como está dando para ver na imagem do Google bem nítido aqui alguns postes, eu vou usar isso como referência e colocar já uns pontos aqui nesses postes para a gente poder trabalhar. Vai ficar mais fácil usar a imagem do Google. Vamos colocar esses postes aqui. Até aqui já é o suficiente, né? E eu posso, agora vamos falar dos pontos. Eu posso vir aqui no mapa e dizer que tipo de ponto é esse. Eu dou 2 cliques no ponto, ele me abre uma tela para editar o ponto. Então, nessa tela eu posso escolher, por exemplo, se o poste pertence a CPFL e a situação em que ele está. Se ele está homologado, se ele está irregular, se é poste próprio, se já está implantado ou já é simplesmente projetado, se foi construído ou não. Então vou dizer que esse aqui está homologado. Então a gente pode fazer isso com todos os pontos para depois emitir um relatório, por exemplo, de todos os postes que estão homologados. Então a gente vai agora criar um outro cabo. Ele vai continuar aqui como feeder. E depois a gente vai derivar um cabo aqui para a esquerda. Vamos criar um novo cabo. Importante que para conseguir conectar um cabo no outro, eles têm que estar conectados pelo mesmo ponto. Então, se eu começar daqui em diante, eu não vou conseguir depois conectar esse cabo com esse outro. Tem que estar no mesmo ponto. Então, eu vou clicar aqui e vou ligar esse cabo para frente e emendar continuar a minha rede aqui para frente. Botão direito. Eu vou colocar aqui continua feeder. Eu posso colocar eu posso colocar qualquer nome que eu desejar aqui. Então, pode ser, por exemplo, o cabo que vai ligar ao cliente X.
e vou escolher aqui qual que vai ser o tipo de cabo mais uma vez. Eu vou colocar esse cabo aqui mesmo, ele vai mostrar para mim e mais uma vez eu vou clicar aqui para abrir, a gente vai conseguir ver os dados desse cabo. Vou colocar aqui a localização que é aéreo, a função que ele continua sendo feeder e vou salvar. Agora desse ponto eu vou derivar para cá um cabo menor. Vamos colocar aqui, criar cabo de fibra, que vai sair também deste ponto e vai vir nesse sentido aqui. Digamos que a gente vai atender esses clientes com esse cabo menor. Vamos colocar aqui cabo secundário. E vamos escolher o cabo que vai vir para cá. Vamos colocar aí talvez um cabo de 6 só. Então ele desenhou aqui, está bem difícil de ver porque a cor está parecida com o mapa. Eu posso vir aqui, por exemplo, desabilitar o mapa, eu estou vendo o cabo aqui. Ou eu posso fazer uma outra coisa, eu posso aumentar a espessura da visualização do meu desenho. Então ele vai mostrar as linhas e os cabos mais grossos, né? Ainda assim continua bem fininho por causa da cor que foi escolhida para desenhar esse cabo aqui. Mas ele já está aqui. Já dá para a gente ver aqui, ó, que ele desenhou o cabo. Então vamos ver. Esse é um outro detalhe. Quanto mais fibras, esse tem 36, quanto mais fibras tiver no cabo, mais grosso ele fica. Quanto menos fibra, esse caso aqui são só 6, mais fino ele fica no desenho. Então isso mostra como a gente visualizar do alto onde estão os cabos mais grossos, os que tem mais fibras e os que tem menos. Nesse ponto aqui é um local para a gente colocar uma caixa de emenda, porque tem 3 cabos aqui. Então vamos lá, fibra ótica, caixa de emenda, ele me pede para clicar no local da caixa de emendas. Eu vou colocar ele aqui, ó. Já tem ali uma caixa de emendas. Dentro dessa caixa de emendas, eu vou poder especificar o que eu vou fazer com ela. O que vai ser feito com essa caixa de emendas. Eu posso dar um nome para ela. Se for seguir o padrão da Lancor, você vai dar um nome aqui de caixa na sequência que está na rede. Eu vou colocar apenas o nome caixa 1, que vai ficar mais fácil da gente entender nessa pequena demonstração. E dizer o que vai servir essa caixa. Ela é uma CEP, ela é primária, é uma caixa secundária, é uma caixa de emenda ótica. Vamos dizer que é uma CEP, porque eu vou colocar um splitter dentro dela. Posso colocar as observações aqui, qualquer observação que eu decidi colocar. Aqui vai estar exibir a janela de conexões. Por enquanto, olha, todos os cabos que eu coloquei naquele ponto estão chegando aqui. Cabo secundário, o cabo do feeder, o feeder. E uma vez que eu clico nos tubetes, ele me mostra nessa área as fibras que estão dentro desse tubete. Por enquanto não existe conexão nenhuma. Vamos colocar um splitter para ajudar a gente a documentar. Vamos colocar um splitter de 1:2. Ele criou aqui um splitter de 1:2, já deu um nome para ele. Eu posso também colocar uma observação com relação a esse splitter. Quando eu exibir, se eu clicar em emenda ou fusão, a janela de conexões vai mostrar apenas as emendas ou fusões. Se eu clicar no splitter, a janela de conexão já vai mostrar o splitter. Passa para o lado direito aqui os cabos. Como é que eu faço para documentar isso? Vamos dizer que o feeder, eu quero colocar esse primeiro aqui, eu vou clicar nele com o botão direito, ele vai ser adicionado na minha área de trabalho. Eu vou dizer que eu vou conectar a fibra verde. Aliás, primeiro eu tenho que clicar na porta do splitter. Vou clicar aqui na entrada e vou dizer qual é a fibra que eu quero conectar. Vou conectar aqui na verde. Ele selecionou as duas. Então, com o botão direito, ele pergunta se eu quero formalizar, completar essa conexão. Eu digo que sim. Então, já tem uma conexão do feeder com a entrada do splitter. Ele vai sair para o cabo secundário, que eu vou adicionar aqui também. Então, o cabo secundário tem esse aqui de 6 fibras que a gente escolheu. E eu vou dizer que conecte na porta do splitter, que esse primeiro aqui vai vir para esse e que esse segundo vai vir para esse. Botão direito, sim, confirma. Então eu estou fazendo uma splitagem da primeira fibra do feeder para 2 fibras do cabo secundário. Uma vez que eu fechei
e salvei essas alterações, ele já passa aqui até para outra cor, porque ele é um CEP, uma caixa de emenda primária. Se eu disser que ele é uma cell, ele vai mudar também a cor. Se eu disser que ele é uma CTO, também vai ser outra cor. Então isso é para facilitar na visualização do desenho quais são as caixas de emenda que eu tenho. Então agora eu já tenho aqui uma pequena rede documentada, saindo do POP, um feeder, que por enquanto está conectado só aqui. Mas vamos dar mais vamos fazer mais uma conexão, aqui exibir a janela de conexões, do cabo do feeder para o cabo que continua o feeder. Então esse cabo aqui, eu vou conectar com esse. Como é que a gente faz? Eu quero criar uma nova conexão, clique nos pares. Então eu vou clicar daqui para cá, e assim por diante. Eu vou criando aqui as conexões de cabo de fibra para fibra. Tem uma maneira mais simples de fazer isso, a gente vai ver depois, que eu posso, por exemplo, criar um cabo completo e uma ferramenta de cortar esse cabo. O sistema vai automaticamente gerar para mim essas conexões aqui quando eu corto o cabo. Então aqui só a título de exemplo, como é que se faz caso eu queira quebrar o cabo e fazer apenas a conexão de 1 a 1. Então salvei as alterações, o sistema já entende que esse cabo está conectado com esse e que esse cabo tem um splitter que deriva para esse outro cabo aqui. Se fosse fazer da outra maneira, como eu estava mencionando, que era cortar o cabo, a ferramenta é essa aqui, fibra ótica. Nós temos aqui a opção de cortar o cabo, que é essa ferramenta aqui. Então eu clico num ponto onde eu desejo cortar e ele me pergunta se eu quero cortar. Ó, cabo 2, feeder, será cortado nesse ponto. Deseja conectar automaticamente? Isso quer dizer, se eu disser sim, ele vai criar uma caixa de emenda ali, onde eu cliquei, e já vai fazer a fusão de todos os tubetes desse com esse. Então fica mais fácil. E ele coloca continua feeder, é o 01, porque ele criou um cabo novo. Então nós temos aqui já os cabos cadastrados, o ponto cadastrado. Agora eu quero documentar qual é o link que está passando dentro desse cabo, em cada fibra. Isso a gente faz criando enlaces, que é aqui. Então, como eu crio um enlace? Eu venho aqui na ponta do cabo, onde eu quero criar a documentação, ele vai me pedir para escolher o cabo. Vou colocar o cabo feeder. E lembra que esse verde, nós fizemos uma conexão dele com o cabo secundário. Então esse verde aqui, a fibra verde, é onde eu quero criar esse enlace. Vamos dizer aqui que vai ser enlace do cliente 01. Só para eu ter um nome que vai aparecer lá na tela. Enlace do cliente 01. Quando eu colocar incluir, ele vai percorrer a rede e vai chegar no splitter. Porque aqui nesse cabo, no verde, tem um splitter aqui que nós colocamos. Então ele me pergunta, eu quero continuar no cabo secundário na fibra 1 ou na fibra 2? Qual que vai ser a fibra que vai ser usada para alimentar esse cliente? Vamos colocar a fibra 1. À medida que eu seleciono, ele me diz, olha, esse enlace vai usar dois cabos diferentes. Você quer continuar? Sim. Então ele criou no banco de dados uma conexão do POP até aqui na ponta, usando a fibra verde e aqui também a outra fibra. Quando eu der 2 cliques no cabo, ele já me pergunta se eu quero editar o cabo ou se eu quero editar o enlace. O enlace, note, o cabo é uma coisa que ele selecionou só aqui e o enlace já é isso aqui tudo. Vamos editar primeiro o cabo. Agora, nesse tubete e nessa fibra, já tem um enlace conectando o POP a um cliente, ela já está acesa. Aqui também já tem o enlace do cliente, o cabo secundário. Já tem nesse tubete, nessa fibra, já está aceso porque já tem o enlace do cliente documentado aqui. Aí, quando eu der 2 cliques agora e escolher o enlace,
ele vai me abrir a tela de edição do enlace. Eu posso alterar o nome dele aqui. Esse enlace, ele usa o cabo feeder, tubete 1, fibra 1, que tem 145 metros, e usa o cabo secundário. Quando eu clico aqui, ele me mostra, esse é o feeder, esse é o secundário. Se eu ver a extensão, está aqui, todo ele selecionado. A data de criação que foi feito esse enlace. Então vamos fazer agora uma outra simulação. Digamos que eu coloque no meio desse cabo aqui uma reserva técnica. Eu vou adicionar aqui, incluir reserva técnica. Ele me pede o trecho onde será inserida a reserva técnica. Vou colocar nesse trecho, no cabo secundário. Qual que é o local? É uma cruzeta no poste inicial, uma cruzeta no poste final, ou um suporte no meio do vão? Vamos dizer que é no poste inicial. A quantidade de cabo que está enrolado ali nessa reserva técnica, 35 metros. Salvei, está ali, no poste inicial, uma reserva técnica com 35 metros. Agora, vamos abrir de novo o enlace. O que vai mudar depois que a gente fez isso? Isso quer dizer o seguinte, a extensão de cabos que eu tenho é 332 metros, mas como eu tenho uma reserva técnica aqui, ele adicionou 35 metros à extensão do cabo. Porque quando a gente for fazer cálculos nessa rede, ele vai considerar também a reserva técnica documentada aqui. Então vamos ver agora uma aplicação prática dessa conexão que a gente fez aqui, que é quando acontece uma falha na rede, quando rompe um cabo. Digamos que rompeu um cabo e eu venho com o TDR aqui no POP e coloco para medir em uma das fibras e ele me dá os eventos que ele encontra. O TDR vai te dizer que tem uma conexão a tantos metros e vai dizer qual foi o último evento. Então você consegue medir a distância na fibra em que aconteceu o rompimento. Como é que eu posso usar agora o cadastro que eu tenho aqui para descobrir o local desse rompimento? Vamos lá no fibra ótica, nós temos aqui a ferramenta percorrer cabo. Eu vou clicar numa ponta onde eu coloquei o ATDR, vou escolher o cabo que eu quero fazer a medição, caso tenha mais de um naquele ponto, vou escolher o tubete e vou escolher a fibra que eu medi. Eu quero ver, o ATDR me disse que a 250 metros aconteceu um evento que é o último, que é o rompimento. Quando eu coloco para o sistema percorrer 250 metros, a partir desse ponto aqui, considerando a emenda, ele vai me perguntar, quando ele chegar aqui na caixa de emendas, se eu quero percorrer pelo tubete 1 ou 2. Vamos percorrer pelo 1. Ele vai me dar um local que ele encontrou. Essa distância desse cabo aqui dá 273 metros. Aqui dá menos de 250. Então quer dizer que o rompimento está nesse meio. Ele me mostra do ponto onde eu passei, considerando a caixa de emenda, considerando a reserva técnica, onde dá 273 metros. Então vai facilitar aí para mim encontrar o ponto de rompimento. E aí o que eu posso fazer? Nesse ponto que ele encontrou, eu posso vir aqui, clicar em endereço do ponto. Ele vai me dizer em que endereço está esse poste. Pela coordenada, ele vai lá no Google, me diz que esse poste está na rua Matias Lobato 151, em Governador Valadares, Minas Gerais, no bairro Cidade Nova. Isso vai facilitar para a minha equipe de campo localizar o ponto do rompimento e aumentar aí a rapidez da gente atender esse evento. Uma outra ferramenta muito prática para ajudar na manutenção no campo é que você pode vir aqui na caixa de emenda, abrir o splitter e ao exibir a janela de conexões, nós conseguimos gerar aqui dessa tela um PDF para ser enviado para campo. Eu posso imprimir ou, por exemplo, pelo WhatsApp, mandar para campo. Eu escolho onde eu vou salvar esse PDF e eu exporto. Então ele gera para mim um PDF dessa conexão que fica fácil de visualizar no campo, que é esse aqui. Então já tem aqui o splitter, onde está entrando no splitter e para onde está saindo a conexão naquele ponto ali. Então isso facilita muito na hora de fazer a manutenção lá no campo. Então basicamente o cadastro, a documentação é feito através da utilização dessas ferramentas que estão aqui.
É tudo bem prático, bem intuitivo, exatamente para facilitar o trabalho. E à medida que vai acrescentando aqui a rede, que você vai documentando todos os enlaces, vai documentando todos os posts, você vai tendo uma qualidade maior nesse trabalho. Até que chegue no ponto que está aqui esse outro cliente nosso, que já tem 2.000 quilômetros de rede, documentados ponto a ponto, cabo a cabo. Eles, como eu disse, por exemplo, a gente pode ver aqui, aumentando a escala da visualização, você consegue perceber onde estão os cabos de maior bitola, os cabos que têm mais fibras. Toda a documentação foi feita baseado em cima desse nosso sistema aqui, do sistema Smart Fibra, e eles têm um controle bem legal de onde está cada cliente, de onde está cada cell, cada CEP, cada caixa de emenda. Por exemplo, aqui eu já posso, para demonstrar, localizar algumas coisas na rede. Eu posso clicar aqui, por exemplo, DIO. Tudo que tem DIO vai aparecer. Então, se eu escolho aqui um POP que tem o DIO, ele vai aparecer aqui para mim o cadastro de terminação DIO, que é esse carinha aqui. Quando eu abrir, nesse POP tem um DIO aqui de 12 portas, um de 36. Aqui eu posso conectar com o botão direito o que está conectado atrás e o que está conectado na frente nesse DIO. Quando eu clico aqui, ele me mostra, inclusive, se tem algum enlace que está passando aqui. Olha, tem um enlace passando nessa porta. E assim por diante. Ele vai me documentando todas as entradas na frente e saída atrás aqui do DIO. Ou se eu quiser pesquisar, por exemplo, por um enlace. Vamos dizer aqui, supermercado. Se tem algum supermercado, tem um supermercado aqui que está um cliente. Ele é um cliente. Se eu tenho cabo, vamos dizer que todos os cabos que eu documentei que tem a palavra cabo, vai aparecer aqui. Cliente. Todos os clientes estão aqui, tem inclusive o enlace desses clientes. Se eu clicar nesse enlace, 2 cliques, ele me mostra no mapa de onde vem e para onde vai. Ou qualquer outro enlace. Ele vai me mostrar onde está no mapa. Alguns, por exemplo, como o caso desse daqui, é um enlace bem grande, né? Então ele demora um pouquinho para mostrar. Mas vai mostrar todos os enlaces de cada cliente que eu clicar que tem essa palavra. Aqui, por exemplo, tem esse Unimed. Será que tem mais Unimed? Tudo que é no Unimed está aqui. Então tem o cabo que liga a Unimed, tem esse enlace da Unimed e tem esse outro. Então são 2 pontos RxTX. Aparentemente devem estar no mesmo cabo, na mesma sequência aqui. Por isso que ele não mudou. E aqui está o cliente Unimed. Então tudo que eu for cadastrando na base de dados, eu consigo acessar através dessa ferramenta de localização, que essa daqui não usa Google, ela usa a mesma base de dados minha local. Agora nós vamos ver como que se faz no sistema para importar o KMZ, que é o arquivo do Google Earth, e que alguns já utilizaram como documentação de fibra ótica, e que é muito básico, não dá para se documentar, por exemplo, os enlaces, mas dá para documentar os posts. Então, alguns já têm aqui no Google Earth a posição dos posts que vão ser usados para documentar. Então aqui está o caso de um cliente, em que ele já tinha a posição de todos os posts aqui no Google Earth, e ele mandou para a gente esse KMZ para ser importado pelo sistema. Se você observar, já está bem posicionado aqui os posts, a posição certinha. Então, o que a gente tem que fazer é importar esse arquivo lá para o Smart Fibra para ser usado como base para documentação da rede de fibra ótica desse cliente. Vamos ver como é que se faz isso. O primeiro passo é abrir aqui o projeto, a gente está trabalhando nesse, e ele vai estar aqui em branco. Então, a gente vai usar a ferramenta Importar KMZ. Vamos selecionar lá esse arquivo, KMZ onde estão os posts, e pedir para importar. Ele importou aqui, ele veio para a área gráfica, vamos aproximar, apenas como pontos. Então são apenas pontos, coordenadas, e que como o nosso sistema ele usa a mesma base de coordenadas do Google Earth, a posição vai estar exatamente igual. Se você ativar aqui o Google Earth, o mapa de Google do fundo, a gente vai ver, vamos aumentar aqui um pouco a espessura dos pontos, para ficar mais fácil de visualizar, vamos colocar ele um pouco
mais grosso. Então, olha, tá aí os pontos. Vamos mudar a cor também para ficar mais fácil de a gente visualizar. Eu acredito aqui que uma cor vermelha vai ficar mais fácil de visualizar. Então tá aí, ele cai exatamente na mesma posição que estava lá no KMZ em cima do Google Earth. Então note que esse ponto aqui no sistema, ele ainda não foi para o banco de dados. Ele cai aqui na tela, na posição correta, e a gente aqui vai escolher quais os pontos vão para o banco de dados. Vamos tirar o mapa aqui para ficar mais fácil de visualizar. São todos esses. Eu vou importar todos eles para o banco de dados. Como é que se faz isso? Fibra ótica, converte pontos em nós. Ele vai pedir para a gente aqui no sistema selecionar os pontos. Eu vou selecionar, vou abrir uma janela, segurando o mouse em todos os pontos. Quando eu soltar, botão direito, ele começa a importar. São 4.236 pontos que tem aqui. Todos esses pontos vão cair no nosso banco de dados. Então ele está convertendo aqui para mim em nós. Em cima desses pontos vai ser possível colocar caixa de emenda, locais especiais, terminações e principalmente criar os cabos de fibra ótica que vão passar nesses postes aqui que a gente está selecionando. Uma vez importado, eu não preciso mais desse arquivo. Então o que eu posso fazer é abrir um novo desenho e carregar os dados que já estão no banco de dados. Aqui está os nós. Vamos carregar. Note que tem dois desenhos. Aqui embaixo tem o desenho que a gente estava cadastrando como modelo, que é o desenho de teste que a gente fez na cidade de Governador Valadares. E lá em cima tem o outro ponto, os outros pontos que a gente importou daquele KMZ. Se eu colocar o Google Maps aqui de fundo, ele vai cair certinho em cima da cidade, olha. Todos os postes estão aí. Vamos mais uma vez mudar a cor dos layers aqui. O layer nós, ele está com a cor branca para facilitar a nossa visualização. Uma cor mais escura, vamos colocar azul. Ele já vai mudar aqui para azul. E vamos aumentar também a espessura desse layer, que está como 0,30. Eu vou colocar ele um pouco mais forte, para ficar mais fácil de visualizar os postes. Aqui eu já posso começar a cadastrar o que eu quiser. Então eu já tenho todos os pontos, todos os postes da rede salvos no meu banco de dados, pronto para ser usado. Agora eu tenho a outra ferramenta que eu posso, caso que seja necessário, fazer o projeto em cima desses postes aqui primeiro. Então nós vamos aqui exportar para o AutoCAD. Ao invés de importar, nós vamos exportar. Ele vai me pedir um local para salvar. Eu vou dar um nome aqui, pontos KMZ, e vou salvar isso em DWG. Ele está salvando, o arquivo foi exportado com sucesso. Se eu for lá na pasta, já tem um KMZ, pontos KMZ em DWG, que pode ser aberto pelo AutoCAD. Então nós temos aqui o pontos KMZ, que é o arquivo que foi salvo pelo Smart Fibra, e que já está aqui no AutoCAD. É o DWG legítimo que ele cria, que pode ser aberto diretamente pelo AutoCAD. É importante que ele crie uma versão DWG de AutoCAD 2007. Então qualquer AutoCAD mais recente, como esse é o caso 2018, pode ser aberto. O inverso também é verdade. Para eu importar um DWG, tem que ser no máximo a versão 2007. Porque se passar disso, ele vai mostrar que está com uma versão de DWG que ele não reconhece.